O texto que nós colocamos para que os irmãos pudessem ler é um texto do Evangelho de João, do capítulo 19, versos de 28 a 30. Esse texto está exposto no nosso projetor de imagens. E se o irmão quiser ler na sua versão, ótimo. Você que está em casa, quiser ler na sua versão, ótimo. Se não, pode acompanhar esse projetor de imagem que o irmão Saulo está tentando ajeitar aqui. Diz assim o texto da palavra de Deus: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então eles embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta do caniço de isopor e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Deus e Pai, fala, Senhor, nesta noite. Usa esse vaso desgastado, sofrido, pequeno, pobre, para que tua glória, Senhor, seja revelada nessa noite, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, a palavra cruz no grego é stauros. No Novo Testamento significa uma vara de madeira colocada assim e outra passando no transversal. Os romanos, Anderson, usavam essa cruz para o pior das mortes, o pior dos pecadores. Era usado exatamente esse tipo de morte. Ladrões, assassinos, rebeldes, ativistas políticos que quisessem tomar o lugar de César, bandidos, repito, da pior espécie, irmão Jameson, morria morte de cruz. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que maldito é aquele que morre morte no madeiro, porque só as pessoas malditas morriam essa morte. E o texto bíblico afirma que Jesus morreu esse tipo de morte. Ele se tornou maldito por causa da nossa maldição. Jesus se tornou maldito por causa da sua maldição. Você que está em casa, Jesus morreu na cruz, ele se tornou maldito por causa dos seus pecados. Escrevendo a carta de Paulo aos Filipenses, ele afirma que Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tornando-se servo, obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Por isso, amados irmãos, essa temática do culto e a temática da nossa reflexão nessa noite, falando as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus. Primeiro, nós podemos começar quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ou perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí tem uma impressão, uma forma de mostrar Jesus que eu achei a mais linda até agora. Jesus, cabeça baixa, coroa de espinho, o espinho pingando sangue, mostrando, meus amados, todo o sofrimento de Jesus na cruz. Todo o sofrimento. Houve 2 ladrões que morreram um lado do outro, mas nenhum deles sofreu como Jesus sofreu. E Jesus era inocente, não tinha pecado. Como um cordeiro sem pecado, foi para o castigo, para morrer por quem? Por mim e por você. Esse Jesus merece toda a nossa adoração. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as suas vestes, deitando sorte sobre elas. Esse é um momento onde um rei, morrendo por falar de amor, nada foi encontrado em Jesus que valesse aquela morte e morte de cruz. O próprio Pilatos diz: nada eu encontrei contra ele,
mas se vocês querem, façamos isso. O coração misericordioso de Jesus, diante de pecadores. Amados, Jesus foi humilhado, ultrajado, agredido, e ainda assim pede ao Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É necessário, irmãos, pensarmos nisso. A cruz de Cristo é um símbolo do perdão de Deus. Só através da cruz encontramos o caminho do perdão de Deus. O perdão de Deus está vinculado à cruz do Salvador. Sem a cruz não havia perdão. Jesus morreu na cruz para justificar o meu pecado e o pecado de cada um de nós aqui, Zé Norberto. Todos nós precisávamos dessa morte de Jesus da cruz. Mesmo que você não creia que Jesus morreu por você, mas você precisava dessa morte. Amados, só através de Jesus e o Jesus da cruz é que eu e que você podemos ser perdoados. Só através do Cristo da cruz. Não existe outro caminho. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nada, Jonathan, nada pode superar o sacrifício na cruz de Cristo. Nada pode superar. Eis o segundo ponto da nossa mensagem. Mulher, eis aí teu filho. Ei, mulher, eis aí teu filho. Está Maria, João, um filme de Mel Gibson. Nesse texto e nesse instante, Jesus revela a Maria uma coisa importante, irmão Luciano, que ela naquele momento passaria por uma nova fase na vida dela. Ela deixaria de ser mãe de Jesus para passar a ser salva por Jesus. Ela perdeu o caráter, a forma de ser mãe de Jesus, para ser agora salva por Jesus. É por isso que a Bíblia em nenhum momento, em nenhuma expressão diz que Maria é salva, que Maria é intercessora, que não é. Maria foi bem-aventurada, é claro que foi, mas era uma mulher santa aos olhos de Deus pela sua humildade, não para a nossa salvação. Para a nossa salvação, só Jesus Cristo. Maria deixou de ser a mãe do Salvador Jesus para ser a mãe apenas do homem Jesus. E na cruz, quem foi que morreu? O Filho de Deus, para nos perdoar. Ele falou uma terceira coisa também importante. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali, irmãos, haviam 3 cruzes, como os irmãos veem aí na imagem. Na cruz, no meio, a cruz da obediência. Na segunda cruz, a cruz da rebeldia. E na terceira cruz, a cruz da confissão. Primeira, Jesus estava ali em obediência a quem? Ao Pai. Deus enviou Jesus como servo dos homens para morrer na cruz. O ladrão à direita da cruz era rebelde, pedia a Jesus para salvá-lo. Ele queria descer da cruz para voltar ao mundo de pecado, para fazer, irmão Cordeiro, tudo aquilo que ele fazia antes, que talvez o levasse novamente à morte e morte de cruz. Ele queria voltar aos roubos, usar da violência, da mentira. Ele queria voltar a esse tipo de vida, irmão Germano, e Jesus não permitiu que ele voltasse. A terceira cruz, a cruz onde a pessoa reconhece que estava ali porque merecia morrer, tanto quanto o outro. Estava ali porque os seus pecados, os seus erros, a sua vida equivocada o levaram a isso. Na cruz da confissão. E é necessário entender isso. Reconhecer Jesus como Messias, como Salvador e como Rei, mesmo naquela situação que os irmãos viram no começo: sanguentado, coroa na cabeça, pregos nas mãos e nos pés. Mesmo assim, ele reconheceu ali que havia um rei. Glória a Deus por isso, que ali existia um rei. E ele pede então para que se lembrasse dele. Crer é depositar
toda a nossa confiança, expectativa, vontade nas mãos de alguém. Quando eu digo eu creio em Jesus, porque toda a minha vida, minha vontade, as expectativas da minha vida estão nas mãos do Salvador, daquele que na cruz morreu por mim. Já pensou? Você crê em alguém que está morrendo? Você passar e ver Jesus na cruz, dizer eu creio em ti. Foi o que aquele homem fez. Ele creu em Jesus, e o Jesus da cruz. Paulo já afirmava: quem crê com o coração e confessa com a boca será o quê? Salvo. Salvo. Romanos 10:9. Cristo é o meio que Deus destina o homem para a salvação, Rebeca. Cristo é o meio que eu posso ser salvo, que você pode ser salvo, que nós podemos ser salvos, que você que está em casa também pode ser salvo. Amados, temos que crer nisso. Jesus é o plano de Deus. Começou lá em Gênesis, quando ele prometeu que viria da semente da mulher alguém que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente ia morder o calcanhar. Foi isso que aconteceu ali. Jesus estava sofrendo, mas ali, naquela cruz, ele estava derrotando todo o poder dos infernos, do diabo e dos seus anjos. Ali ele estava dando um checkmate da vida sobre a morte. Ali ele estava dizendo: ó diabo, acabou a tua história. Ó morte, tu não tem mais presença, tu não pode mais levar os meus filhos a morrer pela segunda vez. Eles podem até morrer uma vez, mas a segunda vez não vai mais morrer. Por quê? Porque eles são salvos em Jesus Cristo. Eu posso garantir para eles a salvação, e só Ele pode. Ninguém mais que Ele pode. Ninguém mais do que Ele pode. Ninguém mais do que Ele pode. Queridos, Jesus foi o meio pelo qual Deus destinou o homem para a salvação. Existe também o quarto ponto, a quarta frase. Ele disse: eu tenho que sede. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Capítulo 19, verso 28. Ele disse: mais tarde, sabendo que então tudo estava concluído, para que se cumprisse a escritura, Jesus disse o quê? Tem o quê? Tem o quê? Ele teve sede. Sabe por que ele teve sede? Para nos fazer beber da água da vida. Amém? Ele teve sede para que nós possamos crer nele, e de dentro de nós fluir rios de água viva. Você já pensou nisso, irmãos? Fluir do seu íntimo rios de água viva. É isso que Jesus faz na vida das pessoas que creem nele. Lembro-me da história de Jesus com a mulher samaritana. Jesus chega para conversar com ela, não é? Uma mulher frustrada, tinha tido 5 relacionamentos e todos os 5 não deram certo. Aí de meio-dia ela vai, pega água para beber ou para lavar, nós não sabemos para quê. Aí encontra-se com quem? Com Jesus de Nazaré. E Jesus lá está, irmão ali, e começa a conversar com ela, e leva ela a mostrar para ele e para as pessoas que foi escrito na Bíblia que ela já tinha tido 5 relacionamentos, e nenhum deles, irmão Pedro Santos, tinha dado certo. Foram 5 relacionamentos frustrados daquela samaritana. Aí Jesus oferece para ela mais do que aquela água. Jesus oferece a sua água, a sua vida, para que ela pudesse crer em Jesus e beber da água da vida. Amados, esse mundo sedento que nós temos aí fora não satisfaz nada. Tudo que ele oferece é fugaz, é passageiro. Nada que você vê no mundo lá fora é algo eterno. Existe uma moda agora, que graças a Deus está passando, eu não gosto dessa moda, né? Que é usar calça rasgada, calça jeans rasgada. Tem umas pessoas aqui na igreja que usam, né, Guga? Usa calça jeans rasgada. É um rasgão aqui, outro rasgão aqui. Tem gente que é rasgado de cima a baixo da perna. Agora se caiu nessa escadaria da igreja aí abaixo. Mas graças a Deus está passando. Sabe o que é isso, irmãos? São modas que vêm e que vai. Modas que vêm e que vai. Nós não podemos estar atrelados a isso. Queridos, nada que o mundo oferece, esse mundo de pecado, pode saciar ou satisfazer a sua vida.
Só Jesus pode fazer isso. Jesus pode matar a sua sede existencial, espiritual. E infelizmente às vezes o mundo morre no deserto, e ouvindo falar, Jesus, Ele é a água viva, é o manancial de águas vivas, mas o mundo não percebe esta verdade e morre sedento num mundo de pecados. Como você está diante de Deus, de Jesus, diante da igreja dessa mensagem? Você está com a vida saciada, satisfeita? Ou você ainda clama pedindo água, e por isso você vai se envolvendo tanto com o mundo, e cada vez mais se envolvendo e não chega a lugar nenhum? Queridos, é necessário repensar isso em nossas vidas. Quinto lugar: por que me desamparastes? Mateus 27:46 diz: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento ele está só na cruz do Calvário, ele sente toda a solidão, é o clímax da dor, é o apogeu do sofrimento, a proximidade da morte, e com isso ele se sente só. A solidão de Jesus naquele momento. Ele clama pelo Pai no maior dos sofrimentos, a angústia de Jesus, de levar sobre si a dor, não só do compromisso que ele tinha feito, mas a dor de todos os nossos pecados, a dor dos meus pecados, dos pecados de Nailza, do seu pecado, o nosso sofrimento, a nossa angústia, os nossos medos, tudo isso ele levava sobre si na cruz do Calvário. É por isso que a Bíblia coloca ele nesse momento triste, ele dizer: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Pai, por que eu estou sozinho? Porque neste momento ele se sentia sozinho, e a culpa disso era minha e era sua. Era minha e era sua. Era minha e era de todos nós aqui presentes. Amados, é necessário que creamos nisso. Conta-se uma história, não é história, é história, que um cristão estava tentando evangelizar um ateu. Eu contei até essa história hoje na classe de manhã. Ele tentou evangelizar, tentou começar, e o ateu começou a debicar dele, como se fala popularmente. Aí ele parou e começou a olhar para o joelho dele, e olhava para o joelho dele, e o ateu falando, aí ele ficou assim, e ria. Aí o ateu olhou para os pés: o que aconteceu? Não, eu estou olhando para o seu joelho. Por quê? Porque ele vai se dobrar e vai dizer que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, porque todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Isso é bíblico e é verdade, e nós cremos nessa palavra do Senhor. Amém, irmãos? Está tudo consumado. 19:30. Tendo provado, Jesus disse: está tudo consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Todo o projeto de Deus, repito, se cumpria na vida de Jesus para a salvação do homem. Deus havia feito a parte dele. Prestem bem atenção, essa bancada aqui, Deus já havia feito a parte dele. Essa bancada desse outro lado, Deus já havia feito a parte dele. E essas bancadas no meio, Jesus veio e cumpriu o que Jesus tinha para fazer na parte dele. Na parte dele. Está tudo consumado. Tetelestai em grego, está consumado, tudo está consumado. Sim, está consumado. A vitória da vida sobre a morte. Amém, irmãos? A vida sobre a morte. A vitória da graça sobre a lei. A lei era obrigado a fazer, pela graça não. Nós fazemos porque estamos aqui, porque queremos estar.
Ninguém é obrigado a vir para a igreja. Alguém obrigou você a vir para a igreja? Não, ninguém obrigou. Mas porque você quer louvar o Senhor, você veio. Você veio. Existem alguns visitantes, vocês vieram por quê? Porque quiseram louvar o Senhor e estão conosco aqui. Mas ninguém foi obrigado. A graça venceu a lei. A luz sobre as trevas. Foi a vitória da luz sobre as trevas. O diabo reinava até então. A luz de Jesus venceu as trevas do diabo e do inferno. Sabe, foi vitória mais de quê, irmão Gerson? Do favor de Deus sobre a desobediência do homem. O favor de Deus invade o coração dos homens que agora creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Também, irmã Rita, do amor sobre o ódio. Morrendo Jesus ali, ele estava morrendo porque ele falou de amor. Ele falou de amor, por isso estava morrendo ali. Porque os fariseus não entendiam isso, os saduceus muito menos, os escribas de forma nenhuma. Ou seja, ele falava de amor, ele vivia amor, ele ajudava as pessoas por causa do amor que ele tinha e que ele tem e continuará tendo por mim, por você e por toda a humanidade. É necessário que a gente entenda isso. Foi a vitória do amor contra o ódio, a vitória do amor contra o disfarce. Foi a vitória da alegria sobre a tristeza. É por isso que a gente tem que louvar o Senhor sempre alegremente, louvando o Senhor com alegria. Queridos, não é necessário fazer nada para a salvação, a não ser crer em Jesus. Crer em Jesus, depositar confiança, todas as nossas expectativas nele. É isso que temos que fazer. Em Atos 4:12, diante do Sinédrio, Pedro e João dizem o seguinte: porque não existe outro nome nos céus dado entre os homens pelo qual devamos ser o quê? Salvos. Não existe nenhum outro nome. Pedro, João, Paulo, Maria, o nome que você quiser, eram homens santos de Deus, escolhidos por Jesus. Não adianta dizer porque eles não podem salvar. A igreja oficial do nosso país fala sobre isso, e é interessante que ela quer dizer que a igreja católica veio primeira igreja. Não era a primeira igreja. Jesus fundou o cristianismo. No século 3, Constantino então diz ter se convertido e passou a igreja de cristianismo. Acho que ele não converteu, acho que ele paganizou a igreja e trouxe todos os elementos pagãos para a igreja. Sabe por quê, irmã Socorro? Porque salvação é favor de Deus. Não é alcançado pelos meus méritos, nem pelos méritos de ninguém. Ninguém tem mérito para ser salvo. Só Jesus pode salvar. Você que está em casa, saiba de uma coisa: só Jesus pode salvar. A nós que estamos aqui, só Jesus pode salvar. Jesus é o único projeto de salvação. Jesus é a esperança para o homem. Sem Jesus o homem está à deriva, em um barco, sem leme, longe da esperança eterna. Só Jesus pode salvar. Só crendo no Cristo e no Cristo da cruz. Só crendo no Cristo e no Cristo da cruz. A última palavra, Lucas 23:46. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou ou morreu. Depois dessa frase, o nosso Senhor, bendito Salvador, morreu no meu lugar, em teu lugar. Morreu para que nele tivéssemos vida, e vida em abundância. Esta foi a última palavra de Jesus na cruz. O nosso Salvador entregou o seu Espírito, confirmando toda a gloriosa mensagem do Antigo Testamento na vida dele, o seu papel de Salvador. E ele entrega a Deus o seu Espírito. Sabe por quê? Porque ele tinha confiança, Lúcia, de que ao terceiro dia Deus iria ressuscitá-lo. Deus iria ressuscitá-lo. É necessário entendermos essa tremenda verdade da palavra de Deus. Jesus estava cônscio que ele tinha que passar pela morte, a sofrida cruz, o desgaste de morrer,
O peso do nosso pecado estava sobre ele. Mas ele sabia que ao terceiro dia Deus ia ressuscitá-lo. Ele falou isso para os seus discípulos antes. Por isso, irmãos, é necessário entender que a ressurreição é o selo sobre a morte de Jesus. Pela sua morte ele nos salvou, pela sua ressurreição ele nos justificou. Pastor, que negócio de justificar? Que negócio de justificar? Sabe o que é, irmãos? Justificar é tornar justo. Nenhum de nós podia ser justos se não acreditássemos na ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscitou e cremos na morte e ressurreição, o que? Nós passamos a ser salvos pela cruz e justificado por ele ter saído da tumba, saído do Calvário. Foi o que aconteceu. O hino que nós cantamos aqui. Antes a cortina estava fechada, mas o que aconteceu? A cortina se abriu. Abriu o quê? O que tinha atrás daquela cortina? O quê? O que tinha atrás daquela cortina? Um lugar sagrado, o Santo dos Santos, e foi aberto para que eu e você e Júnior lá atrás pudesse adentrar através de Jesus e alcançar o Santo dos Santos. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Amados, para concluir a nossa mensagem, a nossa reflexão, está aqui o entardecer do maior homem da história. Nenhum outro é comparado a Jesus. Nenhum outro é comparado a Jesus. Do berço à sepultura, ele é irrepetível, irrepetível. E hoje, ele está aqui para oferecer a você a salvação da sua vida. Ele está aqui para oferecer a você a maior das bênçãos, que é a bênção da salvação. Amém. Eu gostaria que nós curvássemos a cabeça. Ele fez a parte dele, fez sim. Mas falta talvez uma coisa: você fazer a sua parte. A sua parte de entregar a sua vida a Jesus, crer nele, crer que a morte dele foi para lhe salvar, foi para te salvar. Olha o Senhor agora e peça a ele: Senhor, eu te peço, Senhor, que venha ao encontro do meu coração. Balança as minhas estruturas, para que eu perceba que o que esse pastor falou, o que essa igreja prega, não é que eu amo a cruz de Cristo, não é a mensagem da cruz do Senhor, que é a mensagem de salvação. Salvação para mim, salvação para você. Ó querido, deixa Jesus, deixa o Salvador com o seu amor te ajudar. Vamos cantar esse hino do Inário para o Culto Cristão. Deixa o Salvador com o teu amor te ajudar. A irmã Rebeca está sendo chamada para dirigir esse hino. Nesse momento, eu gostaria que evitássemos qualquer conversa, a não ser a conversa com o Senhor. Só tem um lugar que você pode conversar e alguém que você pode conversar. É com o Senhor Deus, nesse instante. Curve sua cabeça. Em um momento de introspecção, olhando para dentro, pergunte: Senhor, sério, estou falando sério. Senhor, eu quero, nesse instante, se tudo que esse pastor aí falou é verdade, toque em meu coração e me faz crer nessa palavra que ele acabou de falar, em nome
nome de Jesus.